Estamos com Eu Estudo a Bíblia, queremos mandar um abraço aí pro Cláudio, que aí nos cobrou aqui, né? Estamos mandando ao vivo um abraço pro Cláudio, para o Cris, pro JP, pro Wellington, pro Clever, pra nossa amiga que eu acabei de esquecer. Carol. Nossa, Carol. A Ariane Ariane, também, um NN, beijo. né? Pra E o tia pessoal- Hilda, que ela disse que tá com saudade da gente, Ô, que tia está Hilda. ao vivo. Pro Feliz sábado, tia Gustavo, Hilda. o PG, Desafiando Gigantes, que tá aqui do lado, O nosso meu ladinho. brother Josiel. O Josiel tá doente, o não pode Robson estar aqui. e A Ju, a beijão, brother, Ju, a mano. brother. A Rafa. A Rafa, opa, sempre Tem uma vitória. galera aí, tem bastante galera, só que a pergunta hoje, gente, o nosso tema hoje é a morte. Não é a vida, não? Não, a morte. Eu estudo a Bíblia, você estuda? Você já pegou a sua Bíblia hoje para ler pelo menos um versículo? Opa. Falar em Bíblia, cadê a minha Bíblia? Não sei, Eu não. quero a minha Bíblia, tem devolvam. um cantinho. Se for uma Devolveram, pequenininha pegaram. que tá escrito instrutor, não sei onde tá. É, eu quero a minha Não Bíblia. sei onde tá. Tem uma ali embaixo também. Mas não ó. tem problema, nós vamos discutir juntos. Pega a Bíblia do professor. Pega aí a sua Bíblia e nós vamos falar um pouquinho. Gente, morte. A Morte. morte é o pior inimigo do homem. A morte tem sido aquilo que tem trago ao ser humano sofrimento, dor, mágoa. É bem difícil chegar hoje no enterro e dizer não chore. Não é verdade? Nós sabemos que todos vão passar por isso, mas infelizmente nós não nos acostumamos, não queremos aceitar. Exatamente. Por que Sofrido, será né? que a gente não aceita? Porque uma Porque coisa não é um plano de Deus a gente morrer. E outra, né? A gente foi feito para viver eternamente. né? Eternamente. E quando, digamos assim, mesmo às vezes, não sei vocês, quando, digamos assim, nosso dia, a nossa sexta-feira, aí tá todo mundo junto. Aí quando chega no sábado, aí você acaba vendo um ou dois. Aí depois no domingo, não vê nenhum. Na segunda, na terça, sente saudade. Imagine na morte. Que aí você Sim. não vai ter oportunidade mais. Essas e muitas perguntas nós iremos responder agora no Eu Estudo a Bíblia. Nós temos uma introdução muito interessante falando sobre morte. Vocês sabiam que Jesus sofreu muito por causa da morte de uma pessoa? Ah, foi verdade. Esse foi assim. Jesus, ele sentiu a dor da morte ao perder seu amigo Lázaro, a quem muito amava. Ele se viu diversas vezes diante da morte. Por seu poder e ordem, trouxe Lázaro de volta à vida. Também ressuscitou o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Ele mesmo provou a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, Jesus tem todas as respostas a respeito desse tema intrigante. Nessa lição, nós iremos estudar e aprender um pouco sobre o estado dos mortos. Uma pergunta interessante a se fazer agora é: como Jesus comparou a morte? Eu acho que foi um sonho. O Emerson sabe fazer bem isso. Muito bem. Até onde não deve, ele sabe fazer. Ele Será- compara. Será que... Como será a sensação de humor? Será que ele vê alguma coisa, sente alguma coisa? Eu acho que Quando está morto, a sensação de estar morto, eu acho que é como um sono, que a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor quando a Será? gente dorme. Eu não, Será, eu acho que a Edson? pessoa ficou ouvindo A alguma Bíblia coisa. pode muito bem nos responder essa Responder isso. pergunta. Ah, Então, então Jesus bora lá. mesmo, ele respondeu dizendo: Lázaro dorme. Só que esse sono é uma coisa interessante de nós pensarmos assim, a Cat colocou muito bem aqui, a questão da morte mesmo, o Emerson até interpretou, né, de uma forma aqui. Mas a morte que Jesus diz é o estado de inatividade. Vamos supor, o morto não fala, o morto não sente, o morto não vê o que está ao redor. E é uma coisa interessante, esse é o estado de uma pessoa que está morta. Ela não Exatamente. fala, ela não ouve, ela não se move e ela não sai do lugar. Aí você pode falar assim, um sonâmbulo, tá, mas a morte em si que ele está vivendo, ele não está morto, né? Ele tá vivo. pensando, ele Sonâmbulo vai é um voltar. distúrbiozinho que você tem no... Entendeu? Aí é diferente. Isso mesmo. Mas olha, gente, pensando assim, segundo o que a Bíblia diz, quando Jesus ele compara a morte, vocês falaram, acredito que um de vocês falaram que o ser humano ele não é imortal hoje, né? O ser humano ele se tornou mortal após o pecado. E é bem Exatamente. interessante saber por que o ser humano, então, sabendo que é mortal, ele não se conforma com a morte. Porque eu sei que eu sou mortal e você também sabe que é mortal. E sendo mortal, sabemos que um dia iremos morrer. Sim, E por que mas não nos conformamos com a morte? porque é uma perda, né? Porque lá no princípio, lá em Gênesis 1, 2, Deus criou o mundo perfeitamente. O pecado, na hora que ele entrou aqui no mundo, por meio da serpente, por meio de Lúcifer, essas coisas,
Aí ele corrompeu, teve essa torçãozinha, que nós éramos pessoas puras, santas, como é que se fala? Imortal. Imortais. E depois que entrou o pecado, isso mudou, que foi o que aconteceu. Aí virou mortal. Então, o que tirou a questão da imortalidade de nós foi o pecado. Foi. Sim. Então, há um meio do ser humano se tornar imortal de novo? Sim. Sim. Quando Jesus voltar. É só entregar isso aqui que a gente tem aqui dentro, batendo aqui, nosso coraçãozinho, para Jesus, que quando ele vier, ele vai levar nós para sermos imortais. Edson, só uma perguntinha. Se eu for bom, eu vou pro céu direto? Depende de que direção você está indo. Mas se eu for bonzinho Defina assim, seu então- bom, por favor. Ah, eu cuido bem do meu amigo, eu ajudo as pessoas que não é da igreja, eu dou carona aos necessitados, eu dou comida para os moradores de rua. Eu fazer essas coisas assim boa. Eu vou Ó. pro céu direto? Dentro Nós disso não tem somos salvos pelas obras, irmão. Não é dentro não? disso tem uma coisa Não. importante, Oh, né? pai. Tem uma Ah, coisa interessante de se pensar, ó, porque assim, qual é o estado da morte? Vamos supor, Soninho. se o estado da morte a pessoa está com sono, mas como a Bíblia define esse estado? A Bíblia diz assim, em Gênesis, como a Kathleen falou, na criação do ser humano, Deus fez assim, ele pegou o barro e soprou. E nisso o homem se torna uma alma vivente. Então o ser humano, para ser vivo, uma alma, eu sou uma alma viva. Eu tenho a conjunção do pó pó, e o fôlego. fôlego. É Se igual. um se separa do outro, eu não existo. Certo. Então a conjunção dos dois me torna um ser humano vivo. A separação de um me torna uma pessoa morta. Então você falou, se uma pessoa quando morre, ela vai para o céu ou vai para o inferno? A Bíblia diz que não vai para canto nenhum. A Bíblia diz que só vai o corpo, que é pó, volta, Pra Pro terra, pó, e o fôlego, que é de Deus, sobe volta pra para Deus. Deus. Logo, não tem alma, Vagando por Vagando aí. Ando por aí. por aí, irmão. Não. Não porque tem. eu sou uma No alma fantasma. vivente. você é uma alma vivente. Ah, tá. Você Agora- também é uma? Graças a Deus, né? Amém, né? Vivinha. Também, não sou zumbi, não. Ei, você também é uma? Ela tá lendo ali. Ela vai hoje está perguntar o quê? lendo. Tá me Ela vai consultando. perguntar o quê? meditando. Isso mesmo. Mas uma coisa assim que é interessante na formação do homem é que mesmo essa condição da morte fazer parte dos nossos dias, nós devemos parar e entender uma coisa. Todos estamos condicionados a morrer, todos podemos morrer, um hoje, outro amanhã, outro depois. Mas a Bíblia diz algo muito interessante sobre a morte. A Bíblia diz que haverá um dia que a morte terá, é até estranho dizer, mas a Bíblia diz que um dia a morte terá que morrer. Como é que a Acabar. morte morre? Morrendo. Morreu? Queimando no fogo Quando do o papai inferno. do céu Pronto. voltar para nos buscar. Ô, Glória. Será que ele vai demorar muito ou não? Uma coisa, Faça direitinho que ele volta mais rápido. Tá eu não sei se você já parou para pensar, você e vocês aqui também, mas a Bíblia diz que quando Jesus ele vem a este mundo, a condição do que estavam mortos, que nós aprendemos no estudo passado, que eram justos, eles irão ressuscitar. Só que não vão morrer nunca mais. A morte já não fará mais parte dessas pessoas. Eles serão imortais, melhor dizendo, porque a condição de Deus é a condição que Deus dará a eles. Amém. Porque eles estarão ligados a Deus. Então, uma coisa interessante, assim, olha, hoje, que você tem que entender uma coisa. Você só pode decidir alguma coisa enquanto está vivo. Isso. Depois que morreu, pode fazer alguma coisa? Depois que morreu, posso mandar o meu espírito para falar com alguém? Ah, Não, se mas pudesse. Eu acho que você pode ir lá, uma pessoa orar por você para te ajudar, não pode não? Falar, ó, papai, o Emerson lá Já foi um... foi. Não. Você já morreu. Já foi, filho. Já Não tem era. mais Tá ali, ó, nada. Você tá dormindo. Ah. Você Ó, nem Edson, escuta, nem você sente escuta mais sua nada. mãe Mas não falando pode, com você? mas minha mãe não pode ir lá e orar por mim, não? Que eu morri, mas ele, ó, tenha dó daquela alma lá que morreu, já Já era? foi. Se você Você fez, poderia fez. Se não buscar fez, sua, pronto. sua salvação enquanto estava vivo. Depois de morto, meu irmão. Ah, tá. Tchau, Jason. Eu pensei que o Edson podia orar por mim se eu fosse um menininho mau, assim, sei lá, né? Não, tem que orar Ele agora vai que orar você para tá que vivo. os seus familiares tenham conforto. Isso Edson, mesmo. Porque Mas- a dor da perda, por mais que a gente saiba que vamos perder alguém, nós nunca aceitamos. Então, a Sempre gente tem pode aquela dor. tentar ajudar quem está vivo aqui para que Deus dê conforto àquela família. Amém. Mas para quem está morto, nós só Ué, eu podemos fiquei lá. confusa numa coisa. Se quando... já nasci confusa. Uma pessoa morre, ela não volta, certo? A não ser que Jesus venha e
e resolvo o problema. Certo. Mas uma pessoa morreu e um familiar acaba vendo essa pessoa. Só que ela já morreu e ela consegue ver a alma da pessoa. Como isso é possível? Tem aquela história, isso não é de Deus? Porque Não é de assim, Deus, não, hein? Não é de Papai do Céu, não. já Foi uma ouviram das falar... Não, que já ouviu falar que, tipo, uma pessoa morre. Nossa, eu vi uma pessoa... era ele, eu vi. Mas ele morreu, mas eu vi ele. Como isso é possível? Foi uma das primeiras Olha, mentiras que está uma na coisa, história. uma coisa interessante de se pensar é o seguinte. Muito boa pergunta. Porque isso me deu até medo, né? Porque tem pessoa que consegue ver. Eu fiquei pensando, como é possível? Eu ficava bem com que eu não medo tenho no esse dom, passado não. porque minha mãe dizia assim, olha, toma cuidado porque se você fizer alguma coisa errada ou falar de um morto, ele vem puxar o seu pé à noite. Já ouvi Mamãe sempre falar falava, também. "Ô, mamãe, Traumatizada com isso. mamãe, E a senhora... dentro disso, quando eu parava para pensar, respondendo a sua pergunta, a Bíblia diz que um morto não faz nada. Então, assim, Satanás, ele também opera algumas coisas. Dentre essas coisas, a Bíblia diz que o próprio Satanás, ele pode se tornar aparentemente uma pessoa. Tanto na sua Pra te aparência, enganar. na fala, em tudo. Então, assim, uma coisa que você tem que ter em mente, algo interessante nesse estudo, é que você só tem a oportunidade de tomar uma decisão enquanto está vivo. Depois que você morre, acabou tudo. Ninguém vai vir buscar. Satanás, ele pode até figurar uma pessoa, mas ele não é. Porque o próprio Jesus diz, você tem que tomar alguma decisão na sua vida enquanto você está Vivo. vivo. Morreu, já era, deu PT, acabou. Game Seu over. destino está traçado agora. E traçado não porque você já tinha um destino, é porque quando você morre, todas as suas escolhas já foram feitas. Lembrando que eu não acredito em destino, deixando claro. Você colhe as suas escolhas. Plantou, colheu. É o óbvio. Então, assim, fica aí a dica para você e para nós aqui também. Se tivermos que tomar uma decisão, devemos tomar quando? Quando Agora. está vivo. Agora. É o que a tia Hilda está dizendo. Devemos dar valor às pessoas enquanto elas estão vivas. Se você tem algo a dizer para ela, se você gosta dela, então você dê valor enquanto ela está viva. Depois Porque que morrer, já morreu, era. não adianta mais. Game over. Outra dica pra você também, então, caso você já viu uma Sei lá. pessoa morta, não era a pessoa não, tá? Ora pra Deus. Ora pra Deus, porque não era seu Ora pra parente Deus. ali não era seu amiguinho. Mas Tá bom? aí- Ora a Satanás Deus, tentando te ora. confundir. Então não deixa, não dá Edson, espaço. deixa. Ó, agora veio uma dúvida. Como foi o ser humano foi criado mesmo? Assim, você falou por cima assim, mas deu uma... Deus olhou e falou assim, seja haja homem. Puf, e foi. Não, ele não fez que nem a criação. Não foi, não? O boi, a Ele vaca, fez ele com não fez assim. todo o cuidado que ele Foi, poderia não. fazer. Com as suas próprias mãos, ele modelou a sua imagem e semelhança. Ah, foi o homem, o Adão e a Eva, ele fez os dois juntinhos, assim, foi... pá. Não, ele fez primeiro Adão, Cada um no seu tempo, com o calma. pó da terra, sei. modelou todo bonitinho, todos os detalhes. Certo. Eu queria ter conhecido Adão, porque eu acho que o negócio era bonito, viu? Porque a imagem e semelhança de Claro, filha. Deus, É. grandão, né? É, Então, tá. Deus fez todo Ora. bonitinho. Aí depois, Adão dormiu, ele foi lá e tirou a costela e fez Eva. E fez a Eva. E dentro disso, nós ficamos aqui com o estudo da Bíblia para que você pense e olha, toma a decisão hoje, segue os conselhos dos nossos telespectadores aqui, aproveita